figura representa um prisma reto de base triangular. O plano que contém os pontos B, D e F divide esse prisma em dois sólidos. É BDF de volume V1 e ABCFD de volume V2. Assim, determine o valor da razão V2 sobre V1. Bom, aqui vale lembrar que as fórmulas de volume de prisma e de pirâmide, elas têm, alguma similaridade. Eu vou escrever aqui, se nós escrevermos aqui, o volume de um prisma, ele é dado pela medida S, que eu vou chamar aqui da área da base, vezes a altura H do prisma. E o volume de uma pirâmide, vamos escrever aqui pirâmide, o volume de uma pirâmide, ele é dado como sendo 1/3 da área da base da pirâmide, então a área é S, vezes a altura H. Claro que cada um com a sua base, com a sua área da base e a sua altura. Mas se nós identificarmos aqui pela fórmula que se um prisma e uma pirâmide tiverem a mesma área da base e a mesma altura, logo o volume da pirâmide será 1/3 do volume do prisma. E por que eu estou chamando a atenção desse fato para o problema em si que será resolvido? Porque quando nós observamos o prisma de base triangular, então as bases desse prisma são necessariamente os triângulos ABC e DEF. E quando esse sólido é dividido em dois outros sólidos pelo triângulo BDF, o triângulo BDF divide esse prisma em dois sólidos, de acordo com o próprio enunciado. É BDF de volume V1 e ABCFD de volume V2. Vamos tomar o primeiro sólido, é BDF. BDF é do triângulo para baixo, que vai ser uma pirâmide triangular. Observe que BDF trata-se de um tetraedro, ou uma pirâmide triangular. E se nós tomarmos nesse tetraedro o triângulo DFE, ou DEF aqui, tanto faz, como sendo a base dessa pirâmide, nós temos que essa base é uma base comum ao prisma e à própria pirâmide. Então o prisma e a pirâmide têm a base DEF como uma base comum. Então vamos chamar aqui a área desse triângulo com uma área S. A área da base do prisma e a área da base da pirâmide é a mesma, porque trata-se do mesmo triângulo. Como o prisma é reto, o segmento BE ele é perpendicular ao plano da base. Ou seja, o segmento BE é a altura, tanto do prisma quanto da própria pirâmide BDEF. Então, observe que o triângulo, que o prisma e o tetraedro, eles têm a mesma área da base, porque tem a mesma base, e a mesma altura. O que significa dizer que o volume desse tetraedro BDEF é 1/3 do volume do prisma. Então, se nós determinarmos que o volume dessa pirâmide, o volume da pirâmide é um volume V, então vou colocar aqui um volume V, significa dizer que o volume do prisma, vamos dizer que o volume do prisma, do problema, se o volume da pirâmide BDEF é V, então o volume do prisma é 3V, porque o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. O que significa dizer, como consequência desse fato, que o volume do outro sólido, vou colocar aqui o volume do outro sólido, que é o sólido ABCFD, que inclusive também é uma pirâmide quadrangular, onde ACFD é a base ACFD e o vértice é o ponto B. Então o volume dessa pirâmide é um volume 2V, porque o volume do prisma todo é 3V. Como o volume da pirâmide BDEF é V, então o que sobra para 3V
é o volume da outra pirâmide, que é 2V, 3V menos V. Então isso significa dizer que V1 é igual a V, o volume V, que é o volume da pirâmide BDEF, e V2, que é o volume da outra pirâmide, é igual a 2V. Então, como o problema nos pede para calcular V2 dividido por V1, então isso vai ser dado por 2V dividido por V, ou seja, o resultado dessa razão é igual a 2, que é a resposta.